Errei, eu quis fazer o que eu queria. Está errado. Está errado, irmãos. Essa é a primeira consideração. Segunda consideração. Esse pensamento é errado por quê? Porque não é um padrão bíblico. Se nós olharmos para a história da igreja, poucos eram os obreiros integralmente dedicados ao ministério. Poucos eram. Eram poucos. Né? Terceira consideração, por que o pastor hoje passa problemas financeiros difíceis? Primeiro porque é assim, ó, aqui Caraguá, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, falei todos, né? Não acontece isso, acontece na pousada de Poá. O camarada vai trabalhar, não para emprego nenhum, só é mandado embora. Aí ele fala, não, eu já sei, eu vou abrir uma empresa. Ele abre uma empresa, quebra. Não, eu vou ser profissional autônomo. Vai lá, não faz nem para pagar a condução. Aí diz, já sei, vou ser pastor. Essa é a mentalidade de muita gente. Ele não se aperfeiçoa, ele não se capacita, ele não estuda, ele não faz faculdade, trabalha, é um profissional mediano. Quem é mediano é ruim. Ou você tem que ser excelente no que você faz. Então, não se aperfeiçoou, aí chegou aos 30, 40 anos, fica difícil, não vai ganhar dinheiro. A igreja, irmãos, a igreja não é para enriquecer ninguém. Um pastor não pode pensar em estar à frente de uma igreja para enriquecer. Ah, não, eu não comprei uma casa até agora. Você vai para o Ministério Pastoral para comprar a casa? Para ter uma casa? É complicado se você for com esse foco. Esse é o problema. Então, essa é uma terceira consideração. Uma quarta consideração, quer aumentar a renda? Quer ganhar dinheiro? Quer ficar rico? Trabalhe. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Quer ficar rico? Vai trabalhar. Dá um jeito aí, vai fazer um curso, vai para o Senai, fazer alguma coisa, vai trabalhar. Né? O problema é que nós não cuidamos do dinheiro de Deus do jeito certo. Nós não cuidamos do dinheiro de Deus do jeito certo. Vou contar uma história rápida em 5 minutos. Há uns 7, 8 anos atrás, eu pedi para a minha tesoureira, falei para ela assim, fiquei preocupado, eu ouvi algo, fiquei preocupado. Falei assim, Nayara, pega o relatório financeiro do ano passado e eu quero que você faça um gráfico para mim, com 2 índices apenas. Um gráfico pizza com 2 índices. Eu quero saber, do ano passado, de tudo que entrou na igreja, quanto que nós gastamos naquilo que Jesus mandou fazer. É isso que eu quero saber. Ela não entendeu, que parece uma pergunta. Eu falei assim, eu vou te explicar. Vou te explicar. Por exemplo, Jesus não mandou comprar cadeira estofada para a igreja. Jesus não mandou comprar microfone de 4, 5 mil reais. Jesus não mandou comprar telão de LED. Não estou falando que isso está errado. A gente tem essas coisas. Mas eu estou dizendo que Jesus não mandou fazer, ué. Eu quero saber o quanto que nós gastamos efetivamente naquilo que Jesus mandou fazer. Porque se eu sou um gestor público e eu gasto, por exemplo, uma verba pública naquilo que ela não é destinada, eu posso sofrer um processo crime. Você processar por improbidade administrativa. Não tem misericórdia. Se eu sou o CEO de uma empresa e eu gasto o dinheiro dessa empresa num objeto que não é o ramo dela, eu sou mandado embora na hora. Nós não estamos falando, nós pastores, nós não estamos falando de gestão pública e nem de sermos um CEO de uma grande empresa. Nós estamos falando de lidar com dinheiro que é de Deus, santo. Então imagina se eu errar com esse dinheiro. Eu tenho que ter medo. Ou você acha que você não tem medo? Eu tenho medo de Jesus, gente. Se você não tem medo de Jesus, eu te dou um conselho, comece a ter medo dele. Tem gente que tem medo de demônio e não tem medo de Jesus. É uma loucura. Quem pode te mandar para o fogo eterno é Jesus que pode mandar. Satanás não pode mandar. Eu tenho medo de Jesus. Eu vou falar disso amanhã. Eu tenho medo dele. Então eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Ela fez o relatório. Irmãos, ela fez o relatório e ela trouxe o relatório. 75% do que entrou na igreja eu não gastei naquilo que Jesus mandou fazer. Eu falei, tô lascado. Estou lascado. 75%. Falei, não, tem que mudar isso. Tem que mudar isso. E a igreja apertadinha financeiramente. Não devíamos, mas sempre, né, justinho. Começamos a mudar a sistemática. Hoje, o ano passado, 2021, fechamos o nosso relatório financeiro. Ok? Nosso relatório financeiro de 2021. 68% do que foi gasto efetivamente naquilo que mandou fazer. Mudou muito. Precisa mudar mais. Precisa melhorar. Como é que eu faço isso, pastor? Se eu aumentar a minha arrecadação. Aí tem que ter planejamento. Crescimento da igreja. Se aumenta a minha arrecadação, essas despesas fixas que ainda consome 32% que não está efetivamente, vai mudar.
segundo exemplo, nós compramos, por exemplo, na nossa igreja, nós colocamos telões de LED lá. Colocamos. Tranquilo, Deus deu graça. Compramos. Mas qual foi a regra para comprar? Tem uma regra. Vamos comprar? Vamos. Então, é o seguinte, o valor do telão é X. Vamos dividir esse valor por 12. Não estou dizendo que nós compramos parcela, mas por 12. Quanto ficou? Y. Ok. Então, para comprar esse telão de LED, nós temos que ter um investimento em missões de, no mínimo, 4 vezes o que seria o valor mensal desse telão. Um exemplo. Dá? Dá. Então, vamos comprar. Comprou um telão de LED, que melhora a performance da igreja, tudo que a gente sabe, mas tem 4 vezes mais investimento do valor que pagou esse telão, por exemplo, na obra missionária. Então, não estamos errando. Então, tem que ter um planejamento. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Jesus abriu as comportas. Então, é uma questão de gestão também, entende? O problema nosso é que nós trabalhamos por necessidade, não por propósito. Quando você trabalha para atender a necessidade, você fica sempre no limite. Quando você trabalha para atender um objetivo, um propósito, você voa alto, e aí você desafia a fé. É aquela estratégia, você põe o pé, aí Deus põe o chão. É, funciona. Próxima pergunta. Glória a Deus. Pastor Alexandre, aqui, Casa do Pai. Eu queria dar um cavalo de pau no assunto aqui. E eu queria que a Paula e o pastor Clodoaldo, os dois, pudessem dar explanar um pouco sobre o assunto, que a Paula, do Conselho Tutelar. Essa semana que passou, saiu um vídeo do pastor Iago, falando sobre grandes teólogos que praticavam abusos dentro das igrejas, e grandes pastores, escondiam esses abusos devido ao status que esses teólogos exerciam dentro do reino e do próprio ministério, né? E como aqui nós temos líderes, e isso não é um fato que ocorre somente num nível de escala de grandes teólogos, e a gente sabe que essa é um efeito cascata e acontece, talvez até numa proporção muito maior em igrejas de periferia, e pastores talvez sem saber como lidar com esse assunto e acabam encobrindo, talvez por causa do escândalo, e não levam as vias de fato que devem ser levadas pela lei e por tudo, né? E eu queria saber a respeito disso, de vocês, como vocês encaram isso, e até da questão legal do Conselho Tutelar, o caminho, né, que um pastor deveria estar seguindo e qual a postura que ele deveria estar tomando perante uma situação dessa, ele enfrentar uma situação dessa na sua igreja. Então, e graças a Deus que, depois de uma longa trajetória, estou tendo a oportunidade de poder contar um pouquinho do que tem sido a experiência lá no Conselho. Primeira coisa, gente, abuso, seja ele de que tipo for, sexual, físico, emocional, psicológico, tolerância zero. Tolerância zero. Primeiro lugar, em relação à família, a nossa atitude enquanto homens e mulheres de Deus tem que ser sempre uma postura de proteção da família e dos envolvidos. Por quê? Porque toda exposição do fato também expõe a vítima. E a vítima que sofre esse tipo de abuso, ela não pode... Isso já era um conceito pedagógico e psicológico sobre a não revitimização de uma vítima, tá? Isso já era um conceito e isso agora se tornou lei. Em março de 2022, foi promulgada uma lei que ela condena as pessoas, os agentes públicos que promovem ou provocam a revitimização. O que é a revitimização? Quando você sabe de uma criança, adolescente, ou uma mulher, ou um homem que sofre um abuso, e aí? Não, mas eu quero saber como que foi, como que aconteceu. Ele fez... Porque que você provoca? Você provoca a pessoa reviver aquele momento do abuso. Isso não deve ser feito. Quando você
sabe de qualquer tipo de abuso, você precisa orientar, se for uma menor de idade, orientar o responsável daquela criança ou adolescente a procurar a delegacia ou até mesmo o conselho tutelar para que ele possa pedir uma orientação, uma guarida, se ele tiver receio de procurar a polícia. Porque o caminho, meu irmão, é polícia, é boletim de ocorrência e tolerância zero, acabou. Né? Nós hoje temos leis mais rígidas, mais duras em relação a isso. Mas e se o abusador for o pai, for a mãe? Porque, na maioria dos casos, gente, o abusador está dentro de casa. Tá? Infelizmente, na maioria dos casos. Inclusive, tá, uma coisa que a mídia não fala e ela não vai te contar. Existem muitas mulheres que abusam sexualmente dos seus filhos. Nossa, mas... Porque a gente tem aquela imagem criada pela mídia de que o abusador é sempre o homem. A mídia não traz para você o número de mulheres que abusam dos seus filhos, dos seus sobrinhos ou de uma criança da família. Sim, por mais que pode parecer esquisito, mas existem muitas mulheres que são abusadoras, sim. Soube de uma situação, de imediato, corre para o conselho tutelar. Conselho tutelar não é polícia de criança e adolescente. Conselho tutelar não foi instituído para tirar a criança e adolescente da sua família. Isso é um mito. Isso não é verdade. Uma criança, para ser tirada da sua casa, é o último dos recursos. Nossa, quase que eu dei no pastor aqui, desculpa. Me empolguei. Quando se esgotam todos os recursos, a gente vai até as últimas consequências para que uma criança ou adolescente seja acolhido. Porque o acolhimento, ele viola todos os direitos da criança e adolescente. Então, é a última das consequências. Conselho tutelar é um lugar de guarida, de proteção. E em relação ao abusador, tolerância zero. É isso aí, tolerância zero. Tô nessa, é isso daí. O problema também é que a igreja não sabe lidar com essas coisas. A igreja não sabe lidar com esses fatos. Interessante como a forma automática é a gente tentar proteger o errado, né? O abusador. Parece que é automático. É aquela ideia, não, vai expor o ministério. Irmãos, a exposição do pecado por quem tem responsabilidade quanto a ele nunca é escândalo para Jesus, sempre glorifica Jesus. Confissão de pecado glorifica Jesus. Não permitir o pecado glorifica Jesus. Infelizmente a igreja, e esse material do Iago, é que ele focou os reformados. Porque até então, né, os reformados eram deuses do Olimpo. Eram deuses do Olimpo, intocáveis. Né, por conta do ultraconservadorismo, intocáveis, né? Não vamos citar nome, que não tem necessidade, né? E aí esses problemas estavam em quem? Nos neopentecostais. E com os pentecostais, cujos reformados criticam, falam mal. Já teve até um cidadão que chegou a dizer que eles são um prejuízo para o evangelho, enfim. Aí o Iago foi lá e foi muito interessante. Agora eu quero, a parte técnica, Paulo colocou isso aí, mas agora eu quero fazer um apontamento como nós, como igreja, devemos fazer. Eu sou de uma seguinte, eu acredito no seguinte comportamento nosso como igreja. Jesus deixou um conselho e Paulo deixou um conselho para como nós tratarmos como igreja. Jesus disse o seguinte: vai resolver. Mateus 18. Não deu certo? Vou chamar o pastor Luciano. Você chama o pastor Luciano com você para tentar me salvar. Não aceitei. Traz para a igreja. Meu irmão, mete o pé nele. Considera ele publicano. Se Jesus aconselhou. Paulo fala também sobre isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Tem alguém que você sabe que está vivendo em pecado? Repreende ele na vista de todo mundo. Sabe o que é isso? Denúncia. Tem que denunciar.
o pastor adúltero, o pastor ou pastora, o líder, quem for adúltero, abusador, não pagador das suas contas, sabe? Então, o manipulador, o assediador, tem que denunciar. O texto de Timóteo, a palavra repreender ali, significa expor publicamente. É tudo que a gente não quer fazer. Mas essa é a última oportunidade para ele se arrepender. Porque se ainda então ele não se arrepender, aí eu estou naquela do Paulo, eu vou entregar ele para o Satanás. Está entregue para o Satanás aí e o diabo te carregue. Né? É isso daí. Né? Mas temos que denunciar, meu irmão, não dá para ficar calado, não. Desculpa. É que eu lembrei de uma situação muito pontual que aconteceu na nossa cidade de origem, de um menino que foi assediado sexualmente pelo pastor dele, de uma denominação que a gente conhece. Tinha o pastor responsável pela região, e esse pastor que cometeu esse abuso, ele era de uma igreja de bairro. Esse pastor responsável, ele abafou a situação. Ele não tratou a situação. Ele não levou essa pessoa não fez o caminho bíblico e não fez o caminho técnico. Ele abafou a situação, falou, não, é melhor a gente fazer assim, não sei o que. E aí o responsável geral pegou esse pastor, pinçou esse pastor e mandou ele lá para o interiorzão. Jogou lá no interiorzão. Foi dessa forma que foi tratada a situação. Hoje, esse menino que foi abusado na infância é assumidamente homossexual, militante. Não sei se talvez a circunstância tivesse sido bem tratada, se isso pudesse tivesse mudado a história dele. Talvez sim. Talvez se ele tivesse recebido um tratamento adequado, a história dele hoje fosse diferente. Mas não dá para a gente lidar com si, né? Porque se é a conjunção atrapalhativa, se. A gente tem que lidar com hoje, e hoje a realidade é essa. Ele é um menino, um jovem, adulto, assumidamente homossexual. Uma questão, a pergunta foi direcionada, mas eu acho importante fazer esse comentário, porque a gente está colocando o assunto olhando do lado de fora, né? Agora vamos olhar para o lado de dentro. Olhando do lado de dentro, nós, aí assumindo aqui, eu falei mais cedo que nós temos aqui pastores de coração também, e vale também para todas as pessoas que cuidam de pessoas. Nós temos fragilidades, irmãos, muitas fragilidades. E elas tocam várias dessas áreas, emocionais, sentimentais, financeiras, sexuais. Nós temos muitas fragilidades. A questão de olhar do lado de dentro desse assunto é que, diante da missão, da responsabilidade, do chamamento que nós temos de cuidar de gente, e aí eu vou ampliar para mais do que o ministério ordenado, se você tem a confiança de alguém que reconhece em você um cuidador, um líder, um pastor, você tem informações privilegiadas. Você conhece a intimidade dessa pessoa. E diante aí, muitas vezes, saciando as nossas fragilidades, nós nos aproveitamos do conhecimento que nós temos das fragilidades das pessoas. Isso é um perigo gravíssimo. E aí, olhando para o lado de dentro, a solução que eu penso mais importante a respeito disso. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, cuida de você mesmo, porque fazendo bem, aprendendo, crescendo, você vai ajudar não apenas a você, mas como aqueles que te ouvem. O pastor precisa ser cuidado, irmão. O pastor precisa ser discipulado. O pastor precisa ser pastoreado. Você precisa ter alguém de confiança e é tempo de vencer qualquer resistência que qualquer de um de nós tenhamos de ser
transparente e de prestar contas, de fato, a pessoas com quem nós podemos confiar. A melhor maneira de vencermos os escândalos que a nossa geração de pastores está vivendo e de igreja está vivendo é permitir que o nosso coração seja tratado, seja cuidado. Eu vou até dizer pública. Quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Vou dizer publicamente, aqui, sentado ali de óculos, pastor João Carlos cuida do meu coração. Do seu também. Depois te dou um bombom. Pastor João Carlos, dois bombons. Pastor João Carlos é meu pastor. Então, a gente tem uma relação nesse sentido, alguém com quem a gente pode abrir o coração, compartilhar as nossas fragilidades. Gente, e o que ele vai fazer isso? Ele vai apresentar diante de Deus, irmão. E ele vai ser cuidado por alguém que também vai administrar esses conflitos dentro dele. Nós precisamos disso. Não dá para andar sozinho, não dá para pensar na possibilidade de ser autossuficiente e confiar na força do nosso braço. Tenha coragem de ser transparente, de prestar contas. Isso vai abençoar a tua vida, vai abençoar as tuas ovelhas e o ministério. Isso vai preservar a noiva de Cristo que está tomando pedrada de todo lado em nome dos pecados que estão sendo expostos. Amém? Próxima pergunta aí. Pai do Senhor, eu sou o pastor Felipe, da Tenda da Promessa, lá de Ubatuba. Eu gostei muito do que o pastor Milton, Hamilton, falou sobre o momento que passou na pandemia, em que todos os pastores se uniram pelo mesmo propósito, pela mesma causa, de manter as igrejas abertas durante esse momento, que foi muito importante a igreja nesse momento. Eu louvo a Deus também, porque lá em Ubatuba teve um momento que nós precisamos fechar as portas, mas nem por isso a igreja lá deixou de se unir. O pastor João Carlos lá uniu os pastores, nós oramos em pontos estratégicos da cidade, e Deus fez a obra e o nome do Senhor foi glorificado. Mas eu queria lançar aqui algo, e qualquer um dos pastores que quiser responder, na questão dessa comunhão entre as igrejas, até que ponto vai? Porque nós vemos que, nesse momento da pandemia, muitos ministérios fecharam as portas, porque não tiveram ali, talvez, 500, 600, 700 reais para poder pagar o ponto em que estava, que aos olhos de muitos pode parecer pouco, né, esse valor, mas para esse ministério que fechou era muito, no tanto que não teve, e acabou fechando as portas. E nós vemos que tantos, ministérios maiores, vamos dizer assim, que tinham condições de talvez poder ajudar aquele ministério pequeno, que não teve a condição no momento, e não ajudaram, e às vezes até ficaram ali calados, sabendo do que estava acontecendo. Eu sei que ministério tem obrigação nenhuma de ajudar o outro nessa questão financeira, mas a Bíblia fala assim, que aquele que pode ajudar e não ajuda, está pecando. E a Bíblia fala também que aquele que tem um amigo, ajuda um amigo, no momento da precisão tem um irmão. Então eu queria lançar essa questão, o que os pastores têm a dizer dessa questão, porque nós vemos assim que muitos ministérios hoje, comunhão até certo ponto, quando se trata ali do financeiro, que uma igreja talvez assim, pequena, como meu ministério, hoje não é um ministério grande, eu tenho um ministério lá, nós estamos na presidência há 6 anos já, Deus honrou na pandemia, nós não fechamos as portas, continuamos dentro de casa e Deus abençoou, até batismo nós fizemos na pandemia. Mas assim, nós vemos que teve outros ministérios que fecharam as portas, e sabendo que tinha alguns ministérios com capacidade de poder ajudar, e se calaram, e deixaram fechar a porta de uma igreja. Então eu queria lançar para os pastores aí,
o que os pastores podem me dizer em questão disso, até onde vai a comunhão sendo igreja. Porque nós vemos hoje que há uma diferença, né? Porque a Bíblia trata a igreja como unidade, uma comunhão, um corpo só. Só que hoje nós vemos que ministérios é diferente de igreja. Porque cada ministério hoje lançaram que o ministério tem uma visão, o ministério tem outra visão, então isso tem atrapalhado. E eu estava até comentando com alguns pastores companheiros aqui, que infelizmente hoje, a igreja hoje vive como se fosse o último versículo do livro de Juízes, que fala que cada um vivia conforme achava reto aos seus olhos, ou seja, vivia do jeito que achava certo o seu ministério. Então eu queria perguntar para os pastores, o que os pastores podem dizer, até que ponto vai a comunhão da igreja? Passaram a bola aqui para mim, essa simples pergunta, né? Simples. Bom, é um desafio muito grande. De repente, cremos que o que está acontecendo aqui, nesse final de semana, seja uma semente de atitudes diferentes. Nós somos, talvez, aqueles que mais falam em unidade nas nossas igrejas. Nós somos aqueles que mais incentivam a unidade. Nós somos aqueles que mais valorizam e destacam o valor da unidade. Aquilo que Efésios 4:4 nos diz, que há só um corpo, um só espírito, e que fomos chamados em uma só esperança. É um desafio muito grande, entendemos essa circunstância, e acreditamos naquilo que a palavra nos diz. Temos um cabeça, né? E somos um corpo. E até passando na questão dos desigrejados, somos membros deste corpo. De repente, a notar que somos um organismo só, isso pode trazer justamente a essa unidade de um socorro mútuo. E isso não é geral, viu, pastor? Acontece, talvez pontual, mas acontece isso. Há, sim, igrejas que estendem as mãos a companheiros, a parceiros, a amigos, para auxiliar nesse sentido aí. O que precisamos é que um trabalho como esse aqui pode suscitar ações como essa. Ações em que nós tenhamos o nosso companheiro de ministério que dirige uma igreja de uma outra denominação, não como um concorrente, né? Você viu lá, alguns dias atrás teve um pastor que falou, tal igreja não está lá, será que fechou? Acho que fechou. Eu disse, não, irmão, mudou para outra rua. Né? Oba, fechou. Vou então, né? Será que fechou? Eu disse, não, mudou para um outro salão, um salão maior. Então, não vou nem me alongar. Essa situação, muitas vezes, é o sentimento de concorrência, né? Mas eu acredito, irmãos, no sentido de igreja, de conselho de pastores, de homens e mulheres que entendem o valor da unidade, que isso é possível. Precisamos quebrar essas barreiras, precisamos curar as feridas do ministério, da caminhada, precisamos perdoar, precisamos pedir perdão. Eu acho que é um caminho para que a gente possa ter um ambiente saudável como esse, em que possamos nos ajudar no objetivo maior, que é a chamada do corpo só, né? De sermos um só corpo e termos um só objetivo. Pega esse gancho do pastor Gil. Irmão, a gente vai ter uma oportunidade para isso entre hoje e amanhã. Nós vamos montar uma mesa ali no final, junto com a loja do Tiago, que está servindo ali, e o material do pastor Clodoaldo. Você que está aqui e não faz parte de um conselho de pastores e está descobrindo que é diferente, se aproxima um pouco mais. Pergunta ali, soma com os pastores que vão estar lá, fala assim, como é que eu posso fazer parte?
eu quero me aproximar, estou tendo uma visão diferente, quero conhecer mais, e a gente, de fato, fomentar essa cultura a partir das experiências que nós estamos desenvolvendo aqui e fomentar essa cultura de verdadeira unidade a partir do relacionamento. Acho super positivo a gente ter um representante ali de cada conselho e você, pelo menos, deixar o seu nome e o seu WhatsApp. E alguém do Conselho de Pastores vai entrar em contato com você e aí você vai trocar mais figurinhas aí, ok? Gente, por conta do nosso tempo aqui e do frio, que o pessoal já está aparecendo... Já tem povo se unindo ali, fundindo em dois ali, para poder esquentar do frio. Né? Eu sei que a gente tem muitas perguntas para fazer, mas quem já tinha se separado aí para perguntar? Que encrenca, né, irmão? Vamos fazer o seguinte, a sugestão do pastor Luciano. Faça uma pergunta com enunciado menor, mais curtinho. A pergunta mais direta para quem vai, e a pergunta tipo assim, 2 mais 2, quanto é? Né? Então, faça a pergunta mais direta e a gente vai encerrar com... quem são as perguntas? Fica com a mão levantada aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Chega. 5, essas 5 perguntinhas enunciado... pergunta objetiva, resposta objetiva, para a gente ter um tempo ainda com o pastor Clodoaldo. Quem está na fila aí? Vai, meu irmão. Graça e paz, boa noite. Irmão, pergunta rápida. A Bíblia traz um monte de instrução para a gente lidar com pessoas que estão em erro, né? Então, desde não aceitar correção contra um presbítero, quanto ao padrão bíblico de exortar a pessoa, trazer uma testemunha, levar à igreja e tudo mais. Mas, para pessoas públicas, como nós somos pastores, a gente precisa, né? A minha pergunta é para você e para o pastor Clodoaldo, que é assim, uma pessoa pública que comete um pecado, né, que não vem a público. Dá para ter uma pessoa pública com arrependimento em secreto? Essa é uma pergunta. E como que eu lido isso no caso do cara arrependido? Ele está arrependido. Eu vou preservar o testemunho, que foi um pouco do que foi falado. E no caso do cara que não está arrependido, como que eu discerno o rebelde do profeta que está denunciando o pecado? É difícil a resposta para essa pergunta. Mas eu vou... por um caminho aqui, vou deixar o pastor Clodoaldo. Ele está olhando para mim e rindo. Deixa eu tentar não me comprometer tanto. Não, mas comprometido com a resposta de verdade. Irmão, a questão é a seguinte. Eu deixei claro aqui o meu incômodo com a exposição. Eu tenho um incômodo pessoal, particular com a exposição. Por quê, irmão? Porque eu tenho muita gente, inclusive familiares, que são muito próximos, que me testam muito quando eles têm acesso a um escândalo. E eles, inevitavelmente, aí se aproximam para comparar. Então, me testam. Eu tive, essa semana, meu pai me ligou, porque ficou sabendo desse vídeo, ele falou assim, ai de você... Porque ele falou assim, a minha esposa se converteu através do seu testemunho. E todas as vezes que eu falo grosso com ela joga na minha cara, falou, olha aprende como seu filho trata a esposa dele, para você aprender como me tratar. Então, irmão, eu estou precisando melhorar, né? Desconsidere essa parte. Então, eu tenho, é uma questão pessoal, tá? A pessoa é pública, uma questão pessoal. A gente tem a orientação bíblica, vamos valorizar e confirmar a partir do secreto. E aí a gente segue a sequência até que não seja possível e realmente chegue à exposição. Agora, a continuidade do exercício ministerial, se a pessoa realmente está arrependida, à medida que o pecado realmente foi consumado, e não foi uma confissão de tentação, foi uma confissão de pecado. E o pecado, de fato, consumado, irmão, não dá para continuar à frente e exercendo autoridade e governo. A pessoa pode servir, a pessoa pode fazer parte da igreja, ela continua tendo espaço na igreja, mas não dá porque... E, aliás, precisa partir da própria pessoa. Então, eu não sei se é exatamente essa a pergunta, mas... eu vou sempre pelo caminho. Você já deu a resposta no sentido... A Bíblia estabelece critérios e processos para isso daí.
Vamos começar pelo caminho. Porque se o arrependimento é genuíno, no trato no particular, ele vai iniciar um processo de restauração, vai iniciar um processo de cura. Agora, se for necessário chegar à exposição, é porque não há arrependimento. Não há arrependimento. Então, aí chega para o caminho que o pastor apresentou, aí é denúncia de verdade, porque precisa ser paralisado. Porque precisa ser paralisado. O vídeo do Iago que o pastor compartilhou, as situações foram expostas dessa forma porque não houve arrependimento. E a situação os comentários do vídeo do Iago não são situações pontuais de agora, são situações de muitos anos atrás. A explosão do negócio é agora, né, porque a situação é insustentável e é um processo vicioso sendo repetido na vida da igreja, sem arrependimento e gerando uma ferida cada vez mais profunda. Né? Então, é muito pertinente. Eu aprendi que tratar alguns aspectos, principalmente com pessoas públicas, o nível de impacto que aquilo causou também. Porque se o nível de impacto foi público e atingiu a comunidade, o arrependimento tem que ser público e atingir a comunidade. muito bom. Porque não pode ser secreto. Sim. Se atingiu Volta só um pouquinho, pastor. Pega o microfone aqui, porque esse comentário é fundamental. Eu não faria tão bem. Pega ali. Som. Porque eu tenho aprendido, e caminhando, né, a gente trabalha com MDA e estando muito de perto, e eu tenho aprendido que o nível de tratamento que a gente vai ter, seja ele exposto ou não, é o nível de impacto que causou. Né? Por exemplo, houve uma traição da menina do louvor com o rapaz do louvor lá, e isso chegou à comunidade, todo mundo... O arrependimento tem que ser no mesmo nível. Tem que ser público e o pedido de perdão tem que ir e se espalhar nesse nível. Agora, se algo é secreto, é só nos dois, é só ali, e você trata no secreto, você não expõe. Né? Então, precisa também ter esse cuidado da avaliação de cada caso, é um caso específico. Né? Até porque vai impactar diretamente na administração do conflito. Porque se uma situação é exposta dessa forma e for tratada absolutamente em secreto, o conflito vai ficar em aberto. Então, sem dúvida. O pastor Clodoaldo quer acrescentar? Ele tinha colocado para os dois? Fechou? Quem é o próximo? Ela. Bom, meu nome é pastora Priscila, eu sou da Igreja Tenda da Promessa em Ubatuba, e eu quero direcionar minha pergunta para o pastor Clodoaldo. Eu até vinha na viagem falando até sobre esse assunto com os presidentes da minha cidade, né, o pastor Luciano e a pastora Yara, e eu gostaria agora de saber também a opinião do pastor, porque é algo que a gente tem vivido muito, não só na sociedade, mas também dentro das igrejas, que é a questão da agressão com mulheres. Nós temos visto que a igreja ela sempre pregou contra o adultério, né? Isso é bíblico. Nós sempre ensinamos, né, que a mulher ela tem que crer que o Senhor vai fazer a obra quando o marido não é evangélico, que crê que Jesus vai salvar, vai transformar, vai libertar a vida deste homem. Mas nós temos visto que a agressão contra a mulher ela tem crescido muito, como eu disse, até mesmo dentro das igrejas. E eu tenho visto, né, eu não quero expor aqui a minha opinião, quero conhecer a do pastor, mas nós temos visto muitas mulheres que são agredidas dentro da igreja e são orientadas pelos seus pastores a se calarem, tanto para não causar escândalo para a igreja, também argumentando essa questão de que o divórcio não é possível, de que ela tem que orar e crer que Jesus vai fazer a obra. Eu tenho até um caso que aconteceu dentro do meu ministério. Nós tínhamos uma congregação na cidade de Guaratinguetá e uma missionária, ela veio de uma outra igreja para congregar em nosso ministério na congregação em Guaratinguetá, e o marido dela colocava fogo nas coisas dela dentro de casa, agredia ela todos os dias para ela não ir para a igreja. E aquela mulher já vivia aquela situação há muito tempo e ela era orientada todos os dias, ir para o culto, chegar na casa dela, saber que ia apanhar e permanecer ali, porque o pastor dizia que ela não podia se divorciar, ela tinha que orar, ter fé que Jesus ia fazer a obra. Então, por ser algo que tem acontecido muito, e por muitos anos a igreja se calou dentro disso, eu quero saber do pastor Clodoaldo qual seria, na sua opinião, o posicionamento correto de se tomar mediante a isso, e também a questão se devemos sim ou não aceitar o divórcio numa situação dessa.
Vamos lá. Esse é um assunto que a igreja tem que ter um posicionamento muito decidido sobre isso, né? Primeiro, eu quero colocar uma primeira posição minha. Eu sou absolutamente contra o divórcio. Por quê? Porque Deus é contra o divórcio. Malaquias 2,16, ele odeia o divórcio. Esse é o primeiro posicionamento. Segundo posicionamento, porém, existem situações que a Bíblia deixa aberto as Escrituras a questão do divórcio. Por que o divórcio fica aberto biblicamente? Porque só pode se resolver uma questão de divórcio válido se não houver arrependimento e perdão. Onde tem arrependimento e perdão, o divórcio acaba. Concorda? Adultério. Então, o marido traiu a esposa. O marido que traiu se arrependeu. A esposa traída perdoou. Acabou o divórcio. Mudou o comportamento, teve perdão. A questão da agressão é diferente desses pontos. Eu considero a agressão abandono. E o abandono, ele não é o consentimento do divórcio. Não é. É abandono. Abandonou, foi embora. O seu marido te abandonou, a sua esposa te abandonou e você ficou largado. Nesse caso, as Escrituras, porque a questão aí não é se permite o divórcio ou não, a questão é se pode casar de novo. A questão é essa. Acho que é a questão mais importante na discussão. Porque se a pessoa se a minha esposa, se a mulher trai o marido, traiu, ele vai embora, eu fico aqui, está tudo bem, ué. A questão é se pode casar de novo. Essa que é a questão chave da discussão. É o segundo casamento. É a questão chave de tudo, é o segundo casamento ser abençoado. Então, se há abandono, já não tem mais o primeiro casamento. Quem foi abandonado está livre para se casar de novo. Eu considero a agressão abandono. Então, foi agredido, você não tem que ficar, não. Você está abandonado, já tem tempo já. Você já não tem marido mais, você já não tem esposa mais. Então, tá. Consegui explicar? Então, esse é meu posicionamento. Agressão. Agora, nós estamos falando do seu exemplo de algo reincidente. Agora, existe algo que é pontual, numa discussão acalorada, que não justifica, não estou justificando, mas perdeu-se o controle ali, mas aí caiu a ficha, fiz besteira, não devia ter feito. Arrependimento é não fazer novamente, e há perdão, tem que se reconciliar, pode-se ter reconciliação, casamento. Agora, quando é algo recorrente, abandono, sem chance. Concordo em gênero, número e grau com o pastor Clodoaldo. Esse abandono que ele diz é o abandono da hombridade, o abandono da função de marido, de protetor, de autoridade de Deus dentro do lar. Porque o homem deve ser, homens, por favor, abram bem seus ouvidos. Vocês são autoridade dentro da casa de vocês e vocês precisam honrar aquilo que Deus separou para vocês, que é ser o sacerdote do seu lar. Sim, senhora. E sim, nós, enquanto esposas, temos sim que ser submissas, sim. Submissão. Estar debaixo da mesma missão que o nosso esposo. Né? Mas, realmente, como o pastor Clodoaldo bem disse, é abandono. E eu, enquanto mulher, antes de eu ser conselheira, enquanto indivíduo, cidadã, né, é abandono e se há arrependimento e uma reconciliação e não acontece novamente, o casal se resolveu. Né? Mas se é uma coisa recorrente, em que não há nenhum indício de melhora, ou de tentativa do abandono daquela prática, já não há que se falar em casamento ali. É isso. Amém. Varão, polícia nela! E tem muito, viu? Tem muita mulher por aí, mas deixa pra lá, vai. Pastor lá atrás, Calma, irmão, não confessa tanto assim publicamente. Pastor Leandro. Acontece, gente, acontece.
Sim. Vocês estão rindo, mas é verdade. É que a mídia não traz. A mídia não mostra isso. É a Gesa, meu filho, é a Gesa. A Gesa tá solta. E nesse caso aí, eu sou a favor de esquartejar e... Pastor Leandro lá. Pastor Leandro, para a gente fechar as perguntas. Boa noite, senhores. Pastor Clodoaldo, primeira pergunta. Trouxes bom azeite de Portugal? A minha pergunta, pastor, o senhor falou sobre finanças, sobre a questão financeira. Como sair desse sistema quando não é aquela ideia franciscana, miserável demais, ou ir para o outro lado, o extremo, né, que é a questão da corrupção? Como estabelecer princípios bíblicos dentro das igrejas, falar sobre dinheiro? Vamos lá. A primeira parte da sua pergunta, se eu entendi bem, a questão do voto franciscano, entre aspas, você fala a questão do pastor. Existem muitos pastores que eles não querem receber da igreja, não querem serem pesados para a igreja. Isso é nobre, mas ao mesmo tempo, me desculpe o peso da palavra, mas também medíocre. Por quê? Meu Deus, o pastor, a Bíblia diz que ele é digno, o presbítero ele é digno de dobrados honorários. A Bíblia diz que tem que ser dobrado o pagamento. Então, se eu quero ficar dentro dessa da nobreza do voto franciscano, eu já estou indo contra as Escrituras. Segundo ponto, a Bíblia diz que não ate a boca do boi que debulha. Aí eu quero pegar para responder a sua pergunta. A remuneração de um pastor, ela precisa ser proporcional ao ambiente que ele está inserido. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor de uma igreja, por exemplo, se eu fosse pastor de uma igreja, lá em Alphaville, uma igreja de 5.000 pessoas, com uma arrecadação de 5.000 pessoas, podemos colocar aí de 500 a 800 mil reais por mês, tranquilo. Vai dar isso. De 500 a 800 mil reais por mês. Uma boa arrecadação, tem uma despesa proporcional, dá para pagar para esse pastor a casa pastoral, um aluguel bom para ele, dá para dar um bom carro para ele, dá para pagar a escola dos filhos, dá para pagar uma boa escola para os filhos, porque tem que ser proporcional. Um bom plano de saúde, as férias dele, e dá para dar aí um salário de 30 mil para ele, livre tudo. Tranquilo, uma arrecadação dessa. Vai ter uma vida digna, não vai? Dá para viver, não dá, gente? Com muito sacrifício. Eu posso testemunhar que a minha realidade não é essa. Dá para viver? Agora vamos lá. E é uma igreja em Alphaville. Agora, aí eu sou pastor de uma igreja agora, de 150 pessoas, num bairro mais simples da minha cidade, de pessoas onde a maioria dessas pessoas são funcionários, são colaboradores de empresas, são assalariados, não tem nenhum empreendedor, não tem um grande empresário. A igreja... É lá no Itatinha, né? Aí a igreja, né, uma arrecadação aí de, por exemplo, 15 mil reais por mês, um exemplo, e eu quero pautar o meu salário em 10 mil reais, em 8 mil. É desproporcional. Então, eu vou muito pela questão da proporcionalidade do que essa igreja gera de renda. Segundo, você ser proporcional ao ambiente que você está inserido. Deixa eu fazer uma colocação. A nossa igreja hoje, você não foi lá ainda, hein, pastor Tiago? Perigoso você não ser arrebatado, hein? É perigoso você ficar de fora do céu. Vocês têm que ir lá. Vocês também, viu? Mas eu vou dar um jeito, vou arrumar um pretexto para vocês ir lá, vocês salvam. Calma, não sei se serem salvos. A nossa igreja, nós estamos num bairro muito simples. O pastor Bruno aqui conhece um bairro muito simples. Estamos lá há 23 anos, né? Hoje o nosso prédio próprio, construímos e tal. Eu sempre tive um padrão de vida diferente do que o bairro favorece, mas sempre foi por causa da minha vida profissional. Então a igreja hoje já se acostumou, o bairro não tem nenhum problema. Eu teria problema lá se tivesse hoje, por exemplo, o carro que eu tenho, se eu fosse um pastor tempo integral, porque seria desproporcional.
Então, a questão da proporcionalidade é muito importante, né? Agora, eu acredito que um pastor ele tem que ter uma vida digna. Então, pastor, vamos ralar para que as nossas congregações cresçam, nosso povo prospere, os nossos jovens estudem, se formem, sejam empreendedores de sucesso, empresários de sucesso, porque isso vai trazer prosperidade para a igreja. Um comentário sobre isso daí, pastor, que é uma questão a partir da minha própria experiência, né? A questão é o seguinte, gente, uma matemática muito simples, né? A questão é que você, vou usar o termo, né? No ministério bivocacionado, você não consegue dedicar atenção integral à igreja. E aí você, precisando ter uma outra atividade profissional, a atenção e o tempo vai estar distribuído. Numa comunidade em que o pastor é bivocacionado, ele precisa, porque aí eu estou falando de forma muito pontual, porque temos outros líderes aqui. O pastor em que ele trabalha, ele tem uma atividade profissional paralela com o ministério pastoral, ele precisa de uma liderança pastoral ativa na vida da igreja. Porque ele não vai conseguir sozinho. Ele já tem uma atenção distribuída. Ele não vai, a igreja vai caminhar na velocidade que o pastor conseguir caminhar. Então, isso é fundamental. Às vezes a gente quer exigir que o pastor não onere tanto o caixa da igreja, mas a igreja também, a liderança da igreja não quer corresponder de forma pastoral a suprir naquilo que o pastor não vai ser capaz de atender. Então, é necessário exatamente isso. Algumas das nossas comunidades aqui existem pastores bivocacionados, mas ele pode contar com uma equipe pastoral que vai supri-lo naquilo que ele não é capaz de fazer. Agora, no contrário disso, né, o pastor e aí eu posso falar de algumas estruturas que existe a cultura do pastor de tempo integral, muitas vezes há uma sobrecarga ministerial muito grande e o entendimento das pessoas de que o pastor recebe para aquilo, ele que se vire para fazer, né? Então, tem essa questão cultural e esse entendimento de que precisa ser um trabalho em parceria, né? Seja o pastor de tempo integral, seja o pastor de tempo parcial, onerado pela igreja ou não, né? Recebendo pela igreja ou não, ele precisa ter uma equipe pastoral, e à medida que isso se desenvolve e o trabalho cresce, o ônus vai diminuindo e a arrecadação também vai acompanhando, vai aumentando. Amém? É isso aí. Acabamos? Encerramos esse momento aqui? Rapaz, eu tinha programado isso aqui 1 hora para a gente fazer. Eu acho que a gente já está aqui mais de 2, sem dúvida, né? Mas foi bom demais, sim ou não? Então vamos ficar de pé e aplaudir Jesus por isso aí? Glória a Deus. Isso é um aplauso para Jesus, gente? Isso, aplauda mais forte aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero de fato agradecer e honrar a Deus pela vida dessas pessoas aqui. O pastor Clodoaldo ficou fácil também, porque já é o nosso convidado aqui, tem os predicados para isso também aqui. Mas honrar também aos pastores que estão aqui, eles são as vozes eleitas pelas igrejas, né, pelos pastores, para representar aqui. Eu tenho a alegria e quero honrar aqui. Eu tenho a alegria de poder contar aqui com uma boa parte da minha equipe da liderança na igreja local. Eu quero honrá-los aqui, porque eu tenho uma equipe de liderança top, de Deus demais, né? E eu quero honrar a equipe do Conselho de Pastores aqui que nós temos, que é uma equipe também 100% top. E essa equipe aqui do recém-formado, agora vamos anunciar em primeira mão, Aliança Evangélica, não tem nada a ver com isso. Do Litoral Norte, não. Essa equipe também é top, gente. Então, louvado seja Deus. Obrigado também pela participação de vocês. Deus abençoe. Amém?